é o DDS, o Drug Delivery System? É a gente conseguir encapsular um fármaco dentro de uma capinha que ela vai alterar, dependendo do pH, temperatura ou eletroestimulação, e ela vai conseguir liberar um fármaco ao longo do tempo. A melhor maneira da gente explicar isso é com um gráfico comparando os tipos de remédios que existem hoje. Para remédios de ação rápida, que você precisa tomar eles continuamente, por exemplo, um anti-inflamatório que você tem que tomar de 8 em 8 horas, ele vai começar a fazer efeito no seu organismo, vai entrar numa fase ativa, onde ele começa a combater o que o fármaco está combatendo, onde ele entra e depois ele passa para um ápice, onde a gente entra no nível tóxico dele, onde a gente vai ter os efeitos colaterais do remédio. Ele começa a decair a efetividade no seu organismo, ele vai passar de novo pela fase ativa e ele deixa de fazer efeito no seu organismo. Aí aqui é onde você precisaria tomar outro remédio e você faz esse ciclo constante do uso para poder o remédio fazer o efeito desejado no seu organismo. Para remédios mais fortes, a gente conseguiu evoluir para um tipo de remédio que você vai tomar e ele vai demorar um pouco mais para fazer efeito, mas ele vai fazer um efeito contínuo num prazo mais demorado no seu organismo e decai e você teria que tomar de novo. Basicamente, você só está diminuindo a frequência da sua senoide, mas você ia ter que tomar esse remédio com uma certa repetição do mesmo jeito. No sistema DDS, quando você toma um fármaco, a tendência é ficar na fase ativa, nunca chegando no nível tóxico do seu organismo, e ele vai perdurar no seu organismo por um tempo muito maior, podendo fazer liberações aí. O melhor resultado que a gente tem do DDS registrado até hoje é um remédio que tem para o olho, onde você pode tomar agora uma injeção no olho só de 6 em 6 meses. Agora a Maia vai falar um pouquinho para a gente da cápsula que a gente usa, que é o hidrogel. O hidrogel ele é uma rede tridimensional de cadeias de polímeros que podem ser ou sintéticos, ou naturais, ou compostos. E o hidrogel em si ele é hidrofílico. O que isso quer dizer? Ele consegue absorver bastante água e assim mesmo continuar mantendo o seu formato original. O hidrogel é um biomaterial excelente para usar porque ele é tão adaptável que ele pode passar por várias mudanças e alterações de estado e ainda assim poder reverter ao seu estado original. Um exemplo muito bom que eu posso utilizar de um hidrogel que a gente usa bastante no dia a dia é a lente de contato gelatinosa. Ela é um hidrogel feito usando polímeros de silicone. O hidrogel normalmente é feito com 3 tipos diferentes de polímeros. Eles podem ser naturais, sintéticos ou compostos. Compostos sendo quando eles são uma mistura de sintéticos e naturais. Os tipos primários, que eu acabei de apresentar, temos os polímeros naturais. Podem ser a quitosana, celulose, colágeno. Eles são os mais biodegradáveis, eles são ótimos, e os mais biocompatíveis. Eles são também os melhores custo-benefício, foi por isso que nós acabamos usando hidrogéis à base de polímeros naturais, por conta desses motivos. Depois nós temos os hidrogéis à base de polímeros sintéticos. Eles são o vinil, silicone e uma macromolécula que nós descobrimos durante a nossa pesquisa, o PENIPAM, que é uma molécula criada sinteticamente num laboratório que é usada depois para fazer especificamente hidrogéis. Finalmente, nós temos os hidrogéis à base de polímeros compostos. Eles podem ser feitos a partir de várias combinações diferentes de polímeros naturais e sintéticos para formar um hidrogel composto, um hidrogel híbrido. Mas no final, nós acabamos usando os polímeros naturais para fazer o nosso hidrogel. O nosso hidrogel é a base de quitosana. E agora, o João Vitor vai apresentar o nosso trabalho em si. Então, no que consiste o nosso trabalho? Como a Maia falou, a gente focou em fazer um hidrogel natural. Primeiro, porque o objetivo era a gente conseguir reduzir os custos na produção do hidrogel, e como a gente quer que ele seja biocompatível e biodegradável, para atender às normas ISO europeias para poder distribuição de fármacos e cosméticos, a gente pensou em como a gente poderia produzir isso sem usar os meios híbridos, né, que são químicos mais pesados, e com a tecnologia que a gente tinha disponível aqui no hotel. Então, como a gente começa o nosso processo, aqui na nossa telinha aqui? A gente faz um mix com todas as partes secas do nosso material, que é a quitosana, a gelatina, o carboxilprimido de celulose, e as partes molhadas, onde a gente vai aquecer a 60 graus de agitação constante, a nossa molécula plastificante e uma solução tamponante de pH 4, porque a gente tem que ir alterando o pH da nossa solução para ela chegar até o pH básico da pele.
levando em conta que a gente estava trabalhando mais o pH braço. Depois disso, ela vai passar para o Bremeyer, onde ela vai ficar em aquecimento constante por 12 horas, seja em banho-maria ou capela de cultura bacteriana, para poder os polímeros, as cadeias poliméricas se fixarem de uma forma mais homogênea. Depois disso, a gente pode passar para uma placa Petri, onde a gente vai fazer em 3 espessuras diferentes, para poder a gente tentar conseguir a melhor estrutura mecânica do nosso hidrogel para ele poder portar o fármaco depois. Nessa fase, a gente faz o controle do pH, para a gente poder ter certeza que ele está atendendo às necessidades que a gente precisa. Em seguida, ele vai passar por uma polimerização forçada em luz UV e circulação forçada de ar, ele vai ficar em torno de 30 minutos a 40 minutos na polimerização forçada. Depois ele fica só por mais 12 horas de circulação de ar constante e a gente vai ter as nossas camadas amostras de hidrogênio. A gente passou por muitas tentativas, porque a gente foi fazendo camadas, a gente fez primeiro só a estrutura do hidrogel, depois a gente adicionou a base de glutosano, depois a gente adicionou a base do carboxo metilcelulose, que dá volume ao nosso hidrogel, e a gente foi ter várias amostras, que eu não trouxe aqui para vocês verem as presenciais, que a gente tem passo a passo nessa etapa. Onde a gente se encontra agora? A gente está numa amostra que ela está atendendo estruturas de liberação e absorção do fármaco. Então aqui eu tenho um experimento pequeno que eu fiz só para poder mostrar aqui. A gente seca um pedaço da nossa amostra até ela estar só a película do hidrogel e depois a gente vai fazer ela absorver água destilada, o solvente líquido universal, e a gente pode observar que a taxa de absorção dessa amostra de grupo de controle que a gente fez agora, ela está ali até que bastante agradável, ela está conseguindo absorver em torno de 27%. E depois dessa taxa de absorção, que seriam as principais características do hidrogel, seria a taxa de liberação para a gente controlar a liberação do fármaco. Então eu tenho aqui a minha amostra saturada, né? Ela está com a absorção máxima da água, e aí depois de 10 minutos em temperatura de 36 graus para simular a temperatura da pele constante, ela vai começar a fazer a liberação do fármaco e ela vai liberando 0,0025 gramas por minuto do fármaco. E depois, fazendo o teste em menos tempo da mesma amostra, ele vai estar liberando 0,00131 gramas por minuto, que se você dividisse esse tempo em 2, aqui você nota que a gente tem uma mesma consistência de liberação de em torno de 130 microgramas por minuto, que é uma taxa de liberação até agradável. Para a nossa próxima etapa de experimento, que é onde a gente chegou na película, na estrutura que a gente acha aceitável para o grupo de controle, a gente vai adicionar o primeiro fármaco que a gente quer trabalhar, que é um antioxidante, própolis verde. Então ele é um pouco mais denso, essa taxa de liberação ela vai cair um pouco, mas mesmo assim a gente vai começar agora a fazer variações dessa concentração para poder trabalhar com o própolis verde sendo adicionado. Aí disso a gente começa a trabalhar mais questões de teste de humanos, de se não tem nenhuma influência no pH, adicionando fármacos diferentes, meios de controle de liberação diferentes, por enquanto a gente está controlando só com a temperatura, mas a longo prazo a gente quer também liberar com eletroestimulação e controles de alteração do pH. Por exemplo, você bota numa parte mais ácida do corpo, ele vai liberar mais rápido. E basicamente esse é o nosso trabalho, tá?